Olá, gente amiga, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez na Igreja Vivendo a Fé. E eu queria deixar uma mensagem aqui, na verdade um alerta, para todos acerca da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. Nós temos um objetivo, que é chegar no céu. Nessa carreira, ao longo dessa carreira, até chegarmos ao céu, nós vamos conquistar muita coisa, nós vamos viver muita coisa, mas não podemos perder o foco, que é entrar no reino de Deus, E lendo aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 2, onde Jesus, falando à igreja de Éfeso, ele diz assim, olha, capítulo 2, versículo 2 de Apocalipse diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram judeus, ou melhor, se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha só, aqui nós vemos a forma como Jesus elogia esta igreja e como ele fala das qualidades que essa igreja tinha. Veja que Jesus não apontou aqui nenhum pecado. Não era uma igreja idólatra, não era uma igreja que vivia na prostituição, na promiscuidade, na idolatria. Não, era uma igreja perseverante, uma igreja que andava nos preceitos de Deus. Mas no versículo 4 ele diz assim, olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então aí aparece algo contra essa igreja. E que algo é este? Não é o pecado do adultério, não é o pecado da prostituição, não é nenhum tipo de pecado, mas o simples fato de ter abandonado o seu primeiro amor. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Quando alguém abandona o primeiro amor, isso não acontece da noite para o dia. Ninguém deita para dormir e diz, amanhã quando eu acordar eu vou abandonar o meu primeiro amor. Mas é algo que acontece gradativamente, é um processo que se dá. Satanás não tem pressa, porque condenado ele já está, então ele só trabalha para tentar nos desviar do nosso propósito, que, como eu disse, é entrar no reino de Deus. Então, como é que alguém abandona o primeiro amor? Isso vai acontecendo a cada dia. Vou citar exemplos para você. Alguém vem para a igreja, se converte e começa a buscar a Deus, por exemplo, todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E ela o faz porque sente necessidade, porque acha bom para si fazer dessa maneira. E o diabo começa a trabalhar na mente dessa pessoa, dizendo o seguinte, para que tudo isso? Para que ir à igreja tantas vezes? Para que viver enfiado na igreja? Para que ir hoje se você já foi ontem? Poxa, você trabalhou, você está cansado, você fez tantas coisas. E se você não for hoje à igreja, você não está cometendo nenhum pecado com isso. Então, um argumento desses facilmente convence a pessoa e ela diz, verdadeiramente, se eu não for à igreja hoje, eu não estarei pecando por isso. E aí a pessoa não vai. Só que aí ela desencadeia o processo de abandonar o seu primeiro amor. Porque hoje ela deixa de ir um dia, amanhã ela deixa de ir mais um dia, e gradativamente ao longo da sua vida com Deus, ela vai deixando uma coisa aqui, outra ali, sem perceber, ela vai abandonando o seu primeiro amor. Não sei se você consegue me entender. E aí quando ela se dá conta, ela já está fria, desanimada, já não sente mais a presença de Deus, já não tem mais vontade de ir até a casa de Deus, o mundo começa a lhe atrair de forma como nunca antes, e esta pessoa olha para dentro de si e fala, poxa, como foi que eu cheguei nisso? Eu me sinto tão fraco, tão debilitado, eu me sinto tão distante, tão frio com Deus, e como é que eu cheguei nisso? Ora, sem perceber, você foi abandonando o primeiro amor. Entende? Então, nós temos que vigiar
cuidar da nossa vida com Deus. Assim como no casamento nós temos que cuidar da nossa relação com o nosso cônjuge e não permitir que caia no desgaste, que caia na rotina, a nossa relação com Deus também nós temos que cuidar dela. Não podemos permitir jamais que nós venhamos abandonar o primeiro amor. Então um conselho que eu dou a você: quando o diabo sugerir a você, olha, não vá à igreja hoje porque você está cansado e etc., você tem que resistir a essa voz maligna e você tem que ir à presença de Deus. Porque aquilo que aparentemente não vai mudar nada, vai fazer toda a diferença lá na frente. Não abandone o seu primeiro amor, porque isso tem consequência. Quer ver só? Versículo 5, Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então veja só que esta igreja, mesmo não estando no pecado, mesmo não estando no adultério, na prostituição, na idolatria, no vício, mesmo assim, Jesus estava dizendo que se não se arrependessem de ter abandonado o primeiro amor, seria removido o seu candeeiro. Então não se ilude, irmão, não se engana, sabe? Eu não estou vivendo no pecado. Essa igreja também não estava no pecado, não. Sabe? Eu não mato, não roubo, não bebo, não fumo, não me prostituo, logo eu estou salvo. Não é bem assim, não. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder muito a dos fariseus, nós jamais entraremos no reino de Deus. Sabe? Não é à toa que Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso e aquilo, e ele dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, vamos cuidar da nossa salvação, vamos cuidar da nossa alma, enquanto nós temos a oportunidade. Cuida da sua fé, não abandone o primeiro amor, não descuida da sua vida com Deus, segue em frente, segue mantendo o mesmo padrão, segue fazendo tudo que você fazia, segue orando como você sempre orou, segue jejuando como sempre fez. Se você porventura tem o hábito de ler a Bíblia, então continua fazendo isso, não deixa isso acabar, não deixa isso parar, porque cada vez que o diabo te convence a deixar de fazer algo com Deus, sem que você perceba, ele está levando você a abandonar o primeiro amor, tá bom? Que Deus possa te abençoar, espero que essa palavra possa te ajudar. Que Deus abençoe a todos, e se você puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ouvir, tá bom? Deus abençoe, fica na paz de Jesus.